vamos orar, amados. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Repita essa oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje. Traz o teu recado ao meu coração. Fala comigo o que tu queres falar. Fala comigo o que eu preciso ouvir. E não, Pai, o que eu quero. Eu vim aqui para ouvir a tua voz falar comigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. E o título da mensagem de hoje é uma pergunta. Como você quer ser lembrado? Pergunta para quem está do seu lado. Como você quer ser lembrado? Amados irmãos, todos que já passaram por essa terra e não estão mais aqui, fazem parte da história. Alguns passam e constroem uma história marcante, digna de ser contada até por livros, que mantém a memória dessas pessoas vivas. E alguns personagens são tão marcantes que mesmo nós nunca tendo visto alguns, parece que a gente conhece a pessoa pessoalmente. Que a história daquela pessoa foi tão marcante que a gente, não, é fulano de tal. Às vezes chama pelo nome, sem sobrenome, porque a gente acha que conhece aquela pessoa de tão marcante que foi a história dela. Existem pessoas que marcam a história de forma positiva. E alguns transformaram o mundo de tal forma que a história é contada como o mundo era antes dela e depois dela. Positivamente, não existiu nenhuma pessoa com uma história tão marcante e nunca existirá quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa mais marcante de toda a história da humanidade. Não existiu antes dele e nem vai existir depois alguém que marcou tanta história da humanidade quanto Jesus. Tanto que a história conta antes de Cristo e depois de Cristo. A C e descer, é por causa dele. E negativamente, amados, nós podemos citar inúmeras pessoas que foram responsáveis por grandes tragédias na história, como Hitler, Bin Laden, pessoas que entraram para a história marcando o mundo de forma negativa, através de tragédias, de guerras, de atentados. As perguntas que eu tenho aqui para você nesse culto ao Senhor hoje, agora são: como você quer ser lembrado e o que você está fazendo para que a sua história seja digna de ser lembrada? Faço essa pergunta, amados, porque eu conheci pessoas que hoje já não estão mais aqui entre nós há algum tempo. E há tempos eu não ouço falar o nome dessas pessoas. Até os irmãos dessa pessoa já não falam mais dela. A história dessa pessoa passou totalmente esquecida. Pessoas que vieram a esse mundo se foram e não deixaram marca nenhuma. Ninguém lembra elas. E quando eu falo sobre marca na terra, eu não estou falando que você precisa ter criado a cura para o câncer. Eu não estou falando que você precisa ter sido um diplomata conciliador que acabou com um conflito armado através da sua grande sabedoria. Não, eu não estou falando sobre isso não. Eu estou falando o seguinte: quando eu falo sobre você deixar a sua marca na terra, eu estou perguntando: quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas por Jesus através de você? Quantas pessoas chegaram até Cristo através da sua vida? Seja falando, seja evangelizando, seja com seu exemplo. Alguém já chegou? A primeira coisa que você precisa entender, amado, é que você tem escolha e que você foi escolhido. Fala para quem está do seu lado: você foi escolhido. Então, pastor, Deus capacita os escolhidos para a obra dele? É isso? Não, Deus capacita os disponíveis, porque escolhido todos vocês foram. Agora, se você não se colocar disponível, você não vai receber capacitação. Fala para quem está do seu lado: Deus capacita os disponíveis.
Vocês precisam lembrar disso. Deus deu essa missão para todos nós: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como essa missão é para todos, amados, Deus, Ele vai capacitar aqueles que estão disponíveis para fazê-la. O problema é que nem todos estão disponíveis, pois muitos estão preocupados com as suas coisas desse mundo, e acabam deixando as coisas que são eternas de lado. Acabam passando por esse mundo sem deixar nada digno de ser lembrado. Às vezes vão embora dessa terra e nunca fizeram esforço para ganhar uma alma para Jesus. E hoje nós precisamos aprender com as lições que o rei Josias nos deixou, marcando uma história. Eu peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 23, dos versículos do 1 ao 25. 2 Reis 23, do 1 ao 25. Segundo Reis 23, do 1 ao 25. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei pôs-se junto à coluna e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma todos os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, confirmando assim as palavras da aliança escritas nesse livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados pelo rei de Judá para queimar incenso nos santuários locais das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e às constelações e a todos os exércitos celestes, também mandou levar postes de Aserá do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado ali e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Além disso, derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, desde Geba até Seba. Profanou os santuários locais, onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os santuários locais à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos santuários locais não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pão sem fermento com os outros sacerdotes, os seus parentes. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hirom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo o seu filho ou a sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam à entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque.
que ficava junto ao pátio. Josias também queimou as carruagens sagradas ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares de Manassés, que a Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou e os atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários locais que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, dos quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a deusa repugnante dos sidônios, e para Camos, o deus repugnante de Moabe, e para Moleque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá e cobriu os locais com ossos humanos. Até mesmo o altar de Betel, o santuário local edificado a Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste de Aserá. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que haviam na colina, mandou retirar os ossos do túmulo e queimá-los no altar, a fim de profaná-lo, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, havia predito essas coisas. O rei perguntou: que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias removeu todos os santuários locais que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria para provocar a ira de Deus. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles santuários locais e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem ao povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideravam Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, havia sido celebrado uma Páscoa como aquela. Contudo, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios que costumavam consultar espíritos, os ídolos da família, outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Deus abençoe sua palavra lida. Em nome de Jesus podemos ir embora, amém? Senhor, que tu me enches do teu Espírito Santo para que eu venha derramar sobre o teu povo que está aqui hoje. Fala através de mim ao coração do teu povo. Me usa, Pai, como flecha que acerta o alvo. Me usa, Pai, de forma poderosa para que o teu povo hoje ouça a tua voz, em nome de Jesus. Amém. A passagem que nós acabamos de ler, amados, acontece logo depois de Josias encontrar o livro da lei. Ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos, a Bíblia não estavam sendo seguidos naquele lugar. Se nós lermos os capítulos anteriores, nós veremos que Josias ele fica profundamente entristecido e chora e se humilha, rasgando as suas vestes perante o Senhor, devido a todo o pecado que estava sendo cometido em Israel e em Judá.
E nesse texto, Josias renova a sua aliança e renova também a aliança do povo com Deus. E ele diz ao Senhor: Senhor, nós estávamos pecando, nós estávamos no erro, mas o povo e eu iremos abandonar os nossos pecados e iremos corrigir o que fizemos contra ti, Senhor. Hoje o pastor Guido fala: Senhor, o teu povo está no erro, o teu povo está se consagrando na Sapucaí a Satanás, o teu povo está cultuando outros deuses, o teu povo está cultuando coisas imundas lá naquela Sapucaí, o teu povo está profanando o teu nome, o teu povo está profanando a terra que tu criou, Senhor. Aquele rei e aquele povo, amados, foram conhecidos e deixaram sua marca como aqueles que abandonaram os seus pecados e renovaram a sua aliança com Deus. E assim como eles, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus hoje. E em primeiro lugar, quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, nós não negligenciamos a Bíblia. No verso 1 e no verso 2, amados, diz que aquele povo em algum momento perdeu a Bíblia. Vocês conseguiram entender isso? Que tudo aconteceu porque aquele povo perdeu a Bíblia. Eles perderam a Bíblia. E detalhe, perderam e ninguém se lembrou que tinha perdido. Ninguém lembrou, falou assim: alguém viu minha Bíblia por aí? Alguém viu uma palavra? Não. Ficou lá dezenas de anos a Bíblia esquecida. A palavra de Deus, o rolo com a lei, estava perdida. E ninguém deu falta. E a negligência com a palavra de Deus era tão grande que ninguém percebeu que estava sem a Bíblia em casa. A Bíblia era como um objeto sem importância. E quando ela foi perdida, ninguém deu falta dela. Porém, Josias, ele tinha 16 anos quando aconteceu isso. Quando foi achado o rolo da lei. Naquele momento, quando ele tomou conhecimento da palavra do Senhor e viu que estavam pecando, ele se arrepende amargamente e volta para os caminhos do Senhor. Josias vive um período onde o povo tinha religião, mas não tinha palavra. O templo existia, os sacerdotes existiam, os rituais existiam, porém a lei havia sido perdida. Isso é assustador, amados. Eles não rejeitaram a Bíblia, eles apenas viveram sem ela. Não foi uma coisa, eu não quero a Bíblia. Eles viviam sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, e ficaram tranquilos quanto a isso. O pecado começou quando a palavra de Deus deixou de ser prioridade para aquele povo. Quando a palavra de Deus sumiu, foi abstraída, foi negligenciada, o pecado entrou no meio daquele povo e eles cometeram várias atrocidades. Quando o livro é encontrado e lido, Josias percebe algo. O problema daquela nação não era um problema político, o problema daquela nação não era um problema econômico, o problema daquela nação era espiritual. Qualquer coincidência com um país começado com a letra B e terminada com L é pura coincidência. O problema daquela nação era espiritual. O povo não estava em crise, eles estavam em desobediência. Por isso ela incomoda, a palavra de Deus incomoda, a palavra de Deus ela confronta, a palavra de Deus ela corrige, e a palavra de Deus transforma. Por isso que nós precisamos amar a palavra, amados. Imagina uma família que compra um remédio que é vital para curar uma doença grave. Eu tenho aqui um remédio,
A minha mãe tem essa doença, vou deixar esse remédio guardado lá na gaveta. Eles possuem a cura dentro de casa, mas as pessoas continuam doentes, porque eles não usam remédio. Quem entendeu? Você tem um remédio dentro de casa, mas você não usa o remédio, e a pessoa continua doente. Olha o remédio aqui, uma vez por dia, 15 minutos. O que é isso, pastor? É a solução para a imortalidade da tua alma. Uma vez por dia, 15 minutos. Solução para a imortalidade da tua alma. Amados, a Bíblia na estante não protege ninguém. Se você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 91, ela vai fazer efeito nenhum. Não vai sair raio de fogo de lá. Ela não vai sair com uma nuvem protetora da tua casa. Ela não vai saltar dragões para proteger a sua casa quando ela for atacada. Sinto muito te dizer. A Bíblia aberta tão somente, ela não vai servir de nada. É só um monte de folha de papel feito de celulose. Não tem nada que vai te proteger aqui. Neemias 8 diz que quando o povo voltou do exílio, Esdras leu a lei diante da multidão e o povo começou a chorar. O povo começou a chorar porque começou a absorver a palavra de Deus, coisas que eles não ouviam há tanto tempo que eles estavam no exílio. E por quê? Porque eles perceberam que não estavam vivendo conforme Deus queria que eles vivessem. A palavra não apenas informa, amados, ela revela a nossa condição espiritual. A palavra renova a aliança que Deus tem conosco. Porque sem direção divina, meus amados, nós viveremos sendo guiados pelos nossos sentimentos. Se você não usar a direção que Deus te dá, os seus sentimentos vão te guiar. E eu quero dizer para você que o seu coração é enganoso, ele não vai te levar para um lugar bom. O teu coração não vai te levar para um lugar bom. Por isso nós temos que viver pelo que nós cremos e não pelo que nós sentimos. E nós cremos na palavra de Deus, na palavra do Senhor. É ela que é o nosso guia. Quem entendeu? Quem renova a aliança com Deus, amado, se volta para a palavra. E quando nós renovamos a aliança com Deus, nós não negligenciamos a Bíblia. Amém? Quem entendeu, dá um glória a Deus. E quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, em segundo lugar, nós inspiramos outros a se posicionarem. No verso 3 do texto que nós lemos, amados, após o posicionamento de Josias, toda Judá se compromete a andar também de acordo com a palavra do Senhor. Porque uma pessoa se posicionou, um país inteiro renova sua aliança com Deus. Josias, ele não apenas decidiu obedecer, meus amados. Josias decidiu influenciar aquele povo como um rei que ele era. O texto diz que o rei fez aliança e todo o povo fez uma aliança junto com o rei. A fé verdadeira, amados, ela nunca fica isolada. O posicionamento espiritual verdadeiro, ele é contagiante. Quando nós nos posicionamos verdadeiramente com a paixão que nós temos por Cristo, outras pessoas vão ser contagiadas a seguirem a Cristo junto conosco. Uma pessoa decidida, amados, pode despertar uma nação inteira. O problema é que muitos querem uma mudança coletiva, mas não querem tomar uma decisão pessoal. Avivamento sempre começa em um coração. Uma pessoa desperta aquela chama e aquela chama começa a se espalhar, incendeia às vezes um país, uma nação inteira. Imagina uma casa, amados, onde ninguém ora antes das refeições. Aí até que um filho senta na mesa e começa a orar sozinho pela refeição. Senhor, abençoe minha comida em nome de Jesus, amém. E aí todo mundo da família ora, surpreso. Primeira vez, né? Segunda vez que ele ora, Senhor, abençoe minha comida em nome de Jesus, amém. E aí, na terceira vez, o filho ora,
Vamos orar junto? A família toda quer orar junto. Contagia. Não foi um sermão que esse menino pregou, foi um posicionamento que ele teve. Daniel, ele decidiu não se contaminar na Babilônia, amados. Depois seus amigos também permaneceram firmes na fornalha, não negaram a Deus, porque seguiam a Daniel e ao Deus de Daniel. A coragem de um fortaleceu a fé de outros. A fé verdadeira sempre inspira outras pessoas. Quando alguém decide viver a sério com Deus, outros são despertados e inspirados pela coerência e o impacto da vida de uma pessoa. É impressionante os relatos dos líderes de célula falando assim. As pessoas olham para mim, não conseguem acreditar que eu mudei dessa forma, que eu era um beberrão, que nesse momento eu estava com meu carro cheio de cachaça indo para o carnaval. Agora as pessoas veem a mudança na minha vida. Eu quero isso que Deus fez com você para mim também. Eu quero que isso aconteça também na minha vida. Deus fez com você, eu quero esse Deus também. Se fez para você, Ele vai fazer para mim. É impressionante, é contagiante. E quando renovamos a nossa aliança com Deus, amados, nós inspiramos outros a se posicionarem também. Amém? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, em terceiro lugar, não permitimos que o pecado continue. No verso 15 e 16, conta a história aqui, que ossos humanos foram usados para profanar os altares de Baal e de Moloque, de todos aqueles demônios de lá. Por que eles fizeram isso, pastor? Profanaram. Porque algo que me faz mal, vai fazer mal para você também. Imagina um cenário. Você era de uma outra religião. A sua antiga religião cultuava a imagens, a santos, a demônios, votos de imagem. Aí você se converte, vira crente. Vou dar a imagem do diabinho aqui para outra pessoa. Toma aqui a imagem do diabo que está na minha casa aqui, fica com você agora, você continuar na religião. Faz sentido isso, amado? Aquilo te fazia bem, por que você vai dar para outro? Era esse o pensamento de Josias. Meu irmão, vou profanar, sabe para quê? Eu vou inutilizar esses altares, para que ninguém mais venha profanar a Deus nesse lugar. Para que ninguém mais cultue outros deuses nesse lugar. Essa terra aqui pertence a Deus. Você pertence a Deus. Bebia cerveja, se converteu, tua geladeira cheia de cerveja. Eu vou dar para fulano que ainda bebe. Aquele bar cheio de cachaça, uísque, gin. Não, fulano ainda bebe, ainda vou dar para ele. Faz sentido. Aquilo que te fazia, tu vai passar para outro. Não, que eu fumava, ainda estou com 4 maços lá em casa, vou dar para fulano. Amado, faz sentido nenhum. Quem já ouviu o testemunho da pastora Renata sabe que ela tinha lá um gongá na casa dela. Sabe o que ela fez com as imagens? Ela levou quebrou tudo, transformou em pó. Transformou aqueles demônios em pedaços. E é assim tem que ser. Se aquilo não faz bem para você, não vai fazer bem para o outro. Amém, amados? Amados irmãos, Josias, ele queimou ossos humanos nos altares para profaná-los, para que ninguém mais os usassem. E você não irá permitir que ninguém caia no mesmo pecado que você. Josias não guardou os altares, ele os destruiu. Ele não os escondeu, ele os eliminou. Ele queimou, ele quebrou, ele profanou, para que ninguém mais se voltasse contra Deus naquele lugar. E isso é arrependimento verdadeiro. Não é afastar do pecado, é impedir o retorno do pecado, amado. Você está impedindo. Muitos querem perdão sem ruptura. Querem deixar, às vezes, uma porta de emergência aberta para o velho hábito. Josias, amados, ele ensina
que o que me afasta de Deus não pode permanecer disponível para mim. Se tem algo que te afasta de Deus, não pode ficar à tua disposição. Alguém que tem vício de aposta. Aposta é pecado. Ah, mas você aposta no meu time R$1. É pecado, amado. É pecado. Tem muito crente fazendo muita atrocidade, gastando fortunas com isso. Gastando fortunas com aposta. Sabe o que acontece? Bota, perde. Aí dobra a aposta para ver se ganha e perde a dobra. Aí triplica para ver se ganha a dobra. Aí perde a triplica. Quando vê, é um buraco sem fundo. Aí sabe o que o miserável faz? Não me converti. Aí deixa o aplicativo ali. Não deleta o aplicativo no celular. Fica mexendo no celular escondido. Vai para os cantos que ninguém está vendo ele, meu irmão. A gente pode não ver, sua mulher pode não ver. Mulher que aposta também, tá? Seu marido pode não estar vendo, mas Deus vê tudo. A ele nada fica oculto. A ele nada fica oculto, amados. Amados irmãos, a queda não acontece de forma rápida, mas a armadilha ela continua pronta ali para te pegar se você demole. Arrependimento não é diminuir a frequência a um pecado, é eliminar o acesso total a ele. Atos 19 diz que quando os cristãos de Éfeso se converteram, amados, eles queimaram os seus livros de magia publicamente. Eles foram para a praça pública queimar aqueles livros de feitiço. Eles não venderam os livros para recuperar o dinheiro, não. Porque, amados, eles entenderam, eu não posso lucrar com aquilo que destrói pessoas. Eu não posso lucrar com site de aposta, porque isso está destruindo a vida de muita gente. Quem ama a Deus não apenas abandona o pecado, amados, protege também outros desses pecados. E quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, nós não permitimos que o pecado continue, amém? E quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, os nossos pecados são apagados. Josias, ele renovou a sua aliança com o Senhor, e o Senhor aceitou o seu arrependimento e o perdoou. E Josias deixou uma marca profunda na história da humanidade. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Amados, quão profundo é esse texto da Bíblia falando de uma pessoa. Isso não houve ninguém como ele, nem antes nem depois. Olha a marca que esse cara deixou na humanidade. Esse cara aqui, depois de Davi, deve ter sido o maior rei de Israel. Olha a marca que esse cara deixou. Não houve nenhum outro, nem depois como ele. Por quê? Não foi pela perfeição dele não, amados, mas foi pelo arrependimento sincero que ele teve perante o Senhor. Deus não procura pessoas impecáveis, Ele procura corações quebrantados. Josias chorou, reconheceu o seu pecado e voltou. O arrependimento verdadeiro, amado, muda a história que seria escrita sobre nós. Imagine um jovem que comete um erro grave. Ele perde oportunidades, ele decepciona a família, mas um dia aquele cara muda completamente sua vida. Anos depois, ninguém conhece ele pelo passado, mas pelo homem que ele se tornou. O arrependimento, ele reescreve a memória das pessoas. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele depois se converteu, ele se arrependeu do que ele fez, e ele se tornou o líder do maior movimento do planeta Terra, a Igreja de Jesus. O fracasso não foi o capítulo final, mas o arrependimento foi, amados. Deus não mantém registros contra quem se volta para Ele sinceramente. Quando nós nos arrependemos,
todo o nosso pecado é apagado, e ele não é como um ser humano que te acusa pelas coisas que você fez anos e anos depois. Ah, você lembra quando você fez aquilo? Você lembra aquela vez? Mas eu já me arrependi, eu já te pedi perdão. Ah, não quero saber. Você lembra que você fez aquilo? O homem faz isso com você, mas Deus não faz não. Deus, ele apaga quando você se arrepende, e ele bota no mar do esquecimento, e bota uma placa lá em cima: é proibido pescar aqui. Deus, ele apaga completamente os nossos pecados. Ele não é como ser humano que fica relembrando. Quando você se arrepende, ele não te acusa de novo depois. Só quem te acusa é o diabo. Quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, os nossos pecados são apagados. E para concluir, a pergunta da pregação inicial permanece: como você quer ser lembrado? Josias marcou a sua geração porque ele restaurou a aliança dele e do povo com Deus. Mas existe alguém que é maior que Josias. Josias levou o povo de volta à lei. Jesus levou o homem de volta para o Pai. Josias destruiu os altares. Jesus, ele destruiu o pecado na cruz. Josias renovou uma aliança. Jesus estabeleceu conosco uma aliança eterna. Josias mudou uma nação, e Jesus pode mudar o seu coração hoje. Talvez sua história até aqui tenha sido marcada por erros, por pecados ou por distância de Deus. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de decidir como a sua história será lembrada. Não pelo que você fez, mas pelo dia em que você entregou a sua vida a Cristo. Se você deseja começar uma nova história com Deus, reconhecendo Jesus como seu único Salvador e Senhor, esse é o momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida em Tuas mãos. Escreve uma nova história em mim. A partir de hoje, Tu és meu Senhor e meu Salvador. Eu Te recebo no fundo do meu coração. Hoje não é apenas mais um culto, Senhor. É o dia em que eu escolho entrar na eternidade. Continue de cabeça baixa em oração. Se você fez a sua oração pela primeira vez, levante sua mão no seu lugar, que eu quero orar por você. Você fez sua oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto no seu lugar, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, levante sua mão alto, que eu quero orar por você. Se você fez sua oração hoje, levante sua mão no seu lugar. Você estava afastado de Jesus e está voltando para os caminhos dele, está retornando para os caminhos de Jesus hoje. Levante sua mão, você que estava afastado, que eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja.